E sobre esse assunto, vamos conversar agora com Carolina Silva Pedroso, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Professora, muito bem-vinda. Obrigada pela gentileza de nos atender. Muito obrigada, Juliana. Boa noite a todos que nos acompanham. Queria começar perguntando que tipo de ataque os Estados Unidos poderiam lançar contra a Venezuela e quais seriam os objetivos? Esse é um dos grandes pontos nesse momento de tensão, de escalada, né, militar no Caribe, como foi bem apresentado agora há pouco. O poder de destruição que os Estados Unidos deslocaram para essa região do Caribe é bastante significativo, principalmente em se tratando de um combate ao narcotráfico, que é a justificativa principal que tem sido colocada de forma oficial pelo governo norte-americano. Chama muita atenção, inclusive, o deslocamento de submarinos nucleares. Né? Isso rompe com décadas da América Latina como uma zona sem armamentos nucleares. Então, me parece que se o objetivo, de fato, é o combate ao narcotráfico, os equipamentos utilizados eles são bastante inapropriados para esse tipo de ação. De toda maneira, acho que as possibilidades que estão dadas diante de toda essa mobilização militar que está sendo feita, elas se dão basicamente por duas frentes, né? Pelo mar, que a gente já tem visto os ataques agora a essas pequenas embarcações, mas de fato não há nenhuma evidência concreta de que grandes esquemas de narcotraficantes estão sendo desmontados com esses ataques nos barcos, e a outra possibilidade é aérea, né? Porque além da frota naval, a gente tem observado também muitas atividades e muitos exercícios aéreos em toda essa região do Caribe, e possivelmente, né, se essa informação, né, que chegou até nós pela imprensa norte-americana, de que um ataque está sendo planejado, ele seria pelo ar, né? Seria, do ponto de vista logístico e estratégico, muito mais eficiente para realmente, né, de novo, se esse for o objetivo, desmontar essa estrutura militar venezuelana de forma pontual, de forma mais eficiente, por assim dizer, o que não necessariamente significa que não haverá alvos civis, como já tem havido, né, nesses casos das embarcações. Por terra, me parece que é uma possibilidade muito mais longínqua, porque isso implicaria, né, em um custo militar, em um custo humano, em um custo político muito maior, né? A gente já observou outros movimentos recentes dos Estados Unidos, inclusive contra o Irã, de ataques aéreos, né? Justamente para tentar desmontar, no caso do Irã, a tecnologia nuclear. No caso da Venezuela, me parece que eles provavelmente seguiriam esse mesmo formato. Agora, professora, a gente viu que tem essa apuração, né, da imprensa norte-americana, Trump negando, mais uma movimentação que é fato, está acontecendo ali na região. Seria essa negativa de Trump uma estratégia retórica? Eu acho que se tratando de Trump, a gente sempre tem um pé atrás, porque Sim. ele fala para uma direção e age em outra. Ele realmente acaba sendo um ator que gera bastante imprevisibilidade no cenário internacional como um todo. Por isso, infelizmente, né, as declarações dele sempre geram muito mais desconfiança do que certezas, né? Realmente há um clima bastante importante colocado de imprevisibilidade. E se tratando exatamente, né, de uma operação deste porte, seja o objetivo colocado de combate ao narcotráfico, seja um objetivo paralelo, né, que tem sido aventado por diferentes interpretações de efetivamente provocar uma mudança de regime dentro da Venezuela, esse tipo de operação sempre precisa de algum grau de surpresa, né? Tem um elemento surpresa, porque embora exista uma simetria muito grande de forças da Venezuela em relação aos Estados Unidos, o fato é que há 25 anos a Venezuela se prepara para um embate direto com os Estados Unidos, tem aliados internacionais importantes neste setor estratégico militar de defesa. Vou mencionar duas grandes potências, mas haveria outras, que são a China e a Rússia. Então a Venezuela tem algum aparato, talvez não mais relevante, mas tem algum aparato para se proteger. Então, o elemento surpresa ele é essencial para que, se eventualmente os Estados Unidos quiserem atacar, né, possa ser bem sucedido nesse intento. Aí eu lembro, a partir da fala da senhora, essa fala que a gente acabou de mostrar do chanceler de Nicolás Maduro, dizendo que uma intervenção dos Estados Unidos afetaria muito mais países vizinhos, como o Brasil, do que a própria Venezuela. Qual é
o grau de veracidade disso, né? Eles realmente estariam preparados e como é que a América Latina se coloca, né? Quase obrigada a se colocar nessa disputa. Sem dúvida. Eu acho que o movimento que chama mais atenção nesse caso é exatamente romper com décadas, né, da nossa região da América Latina, como sendo uma zona, embora violenta, uma zona de paz entre os países, né, entre os vizinhos, e também com os Estados Unidos, né. A última grande intervenção que os Estados Unidos fizeram foi basicamente na América Central, no Caribe, nunca avançou para a região da América do Sul, então realmente é um movimento sem precedentes, e por isso não só a chancelaria venezuelana, mas os outros países vizinhos estão bastante alarmadas com esse movimento bastante hostil dos Estados Unidos numa região em que ele nunca diretamente promoveu, né, nenhum tipo de intervenção direta nos nossos países. Então, obviamente, isso gera uma preocupação, né, em todos nós aqui, e principalmente por conta da justificativa que está sendo colocada, né? Acho que uma discussão complementar a essa é o fato de que desde o início do governo do segundo mandato do Trump, ele tem classificado os grupos narcotraficantes latino-americanos como terroristas. Isso abre um precedente dentro do direito norte-americano para que o governo norte-americano possa agir sem passar por diferentes instâncias internas, sem passar pelo Congresso, né, sem ter amarras dentro do judiciário. A gente sabe o quanto isso foi importante na guerra contra o terror nos anos 2000, né? Então, acoplar essa justificativa ao combate ao narcotráfico, que vale dizer, é uma pauta extremamente legítima, é um problema real que nós temos na América Latina, mas há uma confusão de conceitos entre narcotráfico, grupos organizados de crime com terrorismo, né? São formas distintas de combate, inclusive. Então, se há essa confusão de conceitos, provavelmente vai haver também uma confusão de ação nesse combate. E mesmo em relação ao terrorismo, há muitas dúvidas da eficiência das ações norte-americanas no Oriente Médio, né? Tanto as intervenções no Iraque, como no Afeganistão, a intervenção indireta sobre a Líbia produziu muito mais terrorismo do que o que havia antes. Eu acho que o mesmo vale para o combate às drogas, tendo em vista esse histórico recente. Agora, a gente acompanhou com muita atenção a visita dos presidentes Donald Trump e Lula na Malásia, né? Foram ali, fizeram uma série de acordos e Lula se colocou naquela conversa tão esperada com o presidente americano como um mediador desse conflito. O Brasil realmente pode agir nesse sentido? Sem dúvida, né? O Brasil é visto dentro da diplomacia norte-americana há muito tempo como uma liderança natural da América do Sul, seja pela sua projeção geográfica, mas principalmente pelo seu peso econômico e político no sistema internacional. O Brasil foi um dos membros fundadores das Nações Unidas, o Brasil é um dos membros fundadores dos BRICS, tem um forte ativismo internacional, tem uma vasta experiência em mediação de conflitos, não só na região, mas fora. Nós temos um quadro diplomático muito bem treinado, né, altamente especializado para lidar com esse tipo de situação. Então, vamos dizer que o Brasil reúne diferentes recursos e elementos que nos gabarita enquanto um país com possibilidades de construir essas pontes. Eu acho que o grande ponto neste caso específico as partes estão dispostas a negociar, né, qual é realmente, né, o espaço de barganha de negociação que Estados Unidos e Venezuela teriam para dispor e para colocar, né, nessa mesa de negociação para que o Brasil pudesse agir. Até o momento, infelizmente, a gente não tem visto, principalmente do lado norte-americano, essa disposição de colocar o Brasil nessa posição de mediar, porque provavelmente dentro dos Estados Unidos não há efetivamente uma vontade de diminuir a tensão, né? Ao contrário, a gente tem visto desde o início de agosto, né, e essas movimentações têm se tornado cada vez mais constantes e mais intensas, só uma escalada de tensão e não o contrário.